Segurança no Trânsito, uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Sul-América Trânsito. Na semana passada, o Rafael Bellini, do Observatório Nacional de Segurança Viária, trouxe para os nossos ouvintes o resultado de uma pesquisa realizada pela equipe do próprio observatório sobre em quais circunstâncias acontece a maioria dos acidentes de trânsito. E nós vamos continuar alertando o motorista em que momento ele deve ter mais atenção enquanto dirige. E, Rafael, na semana passada você comentava que um acidente acontece sempre depois de uma infração de trânsito. Explica um pouquinho melhor isso para a gente. Bom, Daniela, primeiro de tudo é importante que o motorista saiba que acidente é, na maioria das vezes, evitável, né? Ou seja, sempre pode ser prevenido. Quando eu falei sobre a infração, o que eu queria dizer é que quando cometemos uma infração de trânsito, nós estamos mais propensos a cometer um acidente logo em seguida. Dando alguns exemplos, quando nós trafegamos acima da velocidade, nós já estamos cometendo uma infração. Se nós formos flagrados pelo radar, vai ter uma punição que é a multa, né? Obviamente que esse excesso de velocidade pode causar um acidente. Da mesma forma, se falarmos ao celular, quando estamos dirigindo, cometemos uma infração e a distração desse ato causa um acidente. Ou seja, raras são as vezes que a gente tem um acidente e não tem uma infração anterior. Com isso, Daniela, o que a gente conclui é que se respeitarmos as leis de trânsito, já estaremos transformando o próprio trânsito, né? A segurança, não só a minha, como a de todos que estão trafegando, seja de bicicleta, de moto ou o pedestre, diz respeito a todos nós. Então, assim, o trânsito é um exercício de convivência, de cidadania consciente, né? Sem dúvida. Rafael, você disse que a pesquisa do Observatório trouxe outros dados também. Quais são eles? Só para lembrar sobre a pesquisa realizada pelo Observatório, essa mostrou que 81% dos acidentes ocorrem em vias com boas condições. Um outro dado interessante que foi obtido também, e que deve ser um alerta para todos, não só em São Paulo, mas em todo o país, é que 60% dos acidentes que ocorrem na chuva são em pistas retas. 60% dos acidentes ocorrem durante o dia e 67% dos acidentes ocorrem em pista seca. Ou seja, essa pesquisa revela que nas melhores condições de pista, hora e clima é que o motorista abusa e se distrai. Portanto, a hora que estivermos numa boa pista, em linha reta e com sol, é a hora que a gente deve ter uma atenção redobrada. Não é só na chuva, à noite, com neblina que os acidentes acontecem, né? É, aquele famoso excesso de confiança. Exatamente. Né? E ainda falando sobre a sinalização, Rafael, como é mesmo aquele teste das placas que os técnicos do observatório fazem nas palestras? Pois é, Daniela, assim, nós temos aplicado aquele teste na maioria das plateias que temos a oportunidade de conversar, né? Técnicos e estudiosos aí do tema. E a ideia é mostrar qual é a reação delas quando elas leem, por exemplo, proibido entrar com carrinho de supermercado, né? Muito comum em prédios residenciais. Proibida a entrada de animais, comum em restaurantes. Proibida entrar sem camisa, a gente vê muito isso em cidades litorâneas. Nosso objetivo com isso é fazer com que as pessoas falem das suas reações ao se deparar com esse tipo de informação. Afinal, as sinalizações, elas nada mais são do que uma comunicação, né? Cada placa apresenta uma determinada regra, uma determinada conduta. Então as pessoas imediatamente confirmam que vão seguir ou não aquilo. Ninguém discute ou pensa em descumprir a regra. Porém, quando apresentamos uma placa indicando, por exemplo, 60 km por hora, a maioria do público ri diante assim, dessa comunicação. Por que discutimos as orientações e as regras de trânsito e não a cumprimos? Isso é uma boa reflexão para essa semana, não acha? Sem dúvida nenhuma, bem interessante. Muito bem, até a próxima semana então, Rafael. Obrigado, até a próxima. Segurança no Trânsito. Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito mais seguro.